A palavra ela nos deixa muito claro que não devemos olhar para o nosso próximo com um olhar de justiça e de condenação, porque não somos juízes, né? Uhum, E eu vejo esse trabalho que vocês fazem algo incrível, assim, porque é uma oportunidade prática de colocar o evangelho no viver, uhum, né? Quando a gente pega o exemplo ali da mulher pega em flagrante adultério, a sociedade como um todo, eles queriam dar um checkmate ali em Jesus, né? uhum, Naquela situação toda, prontos para apedrejarem. E o que o Senhor faz é justamente o inverso do que eles uhum, estavam esperando, né? Ele se coloca do lado da mulher, ele se abaixa, ele não julga, ele não condena, ele levanta, dali vem o perdão, ele não é conivente com o que ela fazia, aham, mas ele deixa uma mensagem clara de não permaneça, uhum, siga, né? isso. É, colocando assim lado a lado, vocês estão fazendo isso na prática, né? Vocês Uhum. conseguem ter uma ideia, uma noção de que diariamente vocês estão tendo essa oportunidade prática de pregar o evangelho na prática, de ver a redenção e isso é bem aceito por elas? Elas conseguem enxergar, além dessa ação social, um agir de Cristo nesse processo? Sim, com certeza. A gente sempre fala que o evangelho ele é prático. Então, Uhum. assim, não é chegar lá dentro do presídio e falar, olha, eu amo vocês e Jesus ama vocês e tchau, né? Não, existem necessidades reais ali, necessidade de comer, necessidade de usar um absorvente, necessidade de ser capacitado, de ler um livro, né? Uhum. De receber um olhar olho no olho, né? Aham. Então, o evangelho ele é prático. Então, a gente ama essas mulheres, a gente revela Jesus através dessas ações e através desses programas que nós temos, né? Então, acho que Jesus foi lá e fez. Né? Ele foi lá e morreu. Ele não simplesmente disse, ah, eu amo vocês. Não, não. Ele provou que ele amava, Sim. fazendo algo, né? E não estando indiferente às nossas realidades, né? Ele estava consciente e fez isso de forma consciente. Então, o evangelho é prático. Amém. Já foram feitas pesquisas, né? Como o número de homens é um número muito maior, acaba tendo mais pesquisas nesse sentido. Por exemplo, eu me lembro de duas pesquisas em dois presídios que 90% dos homens presos eles tinham uma característica em comum, a ausência do pai na família, Uhum, né? Ou muitas vezes quando tinha uma presença de um pai, era um pai que era melhor não estar presente. uhum, Mas assim, essa questão da falta do pai, né? é. Que cria um buraco na formação, na caminhada desses homens, né? Então, assim, como é que vocês percebem isso no caso das mulheres presas, né? Essa questão, você já falou da desestrutura da família, tudo. Uhum. O papel do pai, ou a falta do papel do pai, como que isso afeta essas mulheres? Carlos, a maioria delas não sabe nem quem é o pai. Uhum. Infelizmente. Então, é interessante, né? A psicologia, ela já fez vários estudos qual é a diferença do papel do pai para um menino e o papel do pai, o impacto na vida de uma menina, né? Uhum. Então, o pai, ele tem ali essa função de mostrar para aquela mulher, para aquela menina, o que é ser homem, né? Então, Aham. assim, aquela menina, ela conhece o primeiro homem através do pai, né? Então, se o pai é um homem honesto, um homem íntegro, que respeita, né? Que ouve, que está ali presente, essa menina provavelmente, quando ela for se relacionar, ela vai buscar algo semelhante ao que ela viu em casa, né? Aham. Mas se ela não teve um pai, se ela não sabe quem é, ou se esse pai abusou dela, bateu nela, abandonou ela, então, assim, a referência masculina para ela é essa. Né? Então, eu não tenho os dados do feminino, né? Você Uhum. falou 90%, mas a maioria delas não tem pai e não sabe quem é. Então, Uhum. assim, claramente isso gera essa lacuna emocional, né? Uhum.
E que aí busca em relação... Volta na nossa conversa anterior. Busca em relacionamentos, busca em amizades, né? Essa aprovação. E aí gera esse ciclo. Falando de paternidade e maternidade aqui, seus dois filhos, Uhum. eles sabem que você tem participação nesse trabalho social, eles têm ideia dessa importância? Como que você prepara a cabecinha deles assim para entenderem, para discernirem e até para saberem se posicionar quando eles falarem, por exemplo, na escola, minha mãe trabalha assim. Uhum, legal. Eles são bem pequenininhos ainda, Aham. né, Felipe? Assim, o Benjamin tem 3 anos, a Olivia tem 1 ano. Ah, tá. Achei que era mais. Mas, mas Esqueci. assim, o que que eu sempre faço, né? Filhos, a mamãe tá indo no presídio, a mamãe tá indo trabalhar. Aí o Benjamin, né, que é um pouquinho maior, por que que você vai no presídio? E Aham. aí eu explico, a mamãe trabalha na AME. Então, assim, eles ainda não têm essa compreensão total Sim. do que é um presídio e do que eu faço, mas eu sempre deixo muito claro para eles, né? A mamãe tá indo lá levar Jesus, a mamãe está indo lá amar, a mamãe está indo lá olhar para essas mulheres. E eu tenho certeza, assim, o meu sonho é quando eles fizerem 18 anos, né, que é a idade que Aham. pode entrar num presídio, é que Aham. eles estejam junto comigo. E o maridão, né? De repente vê a esposa até desistindo de um sonho aí na carreira Profissional. profissional, abrindo mão certamente de alguns fins de semana, se ocupando em algumas situações, envolvida com pessoas, né? E assim, como é que fica o marido no meio dessa situação toda? Como é que ele te vê? Como é que é o apoio dele? E até preocupação, emendando É, aqui, né? Porque se a minha Aham, esposa se colocasse, acho que a primeira coisa que viria seria a preocupação com a questão da segurança também, né? aham, até só complementando, e aí você fala aham, com liberdade, minha esposa mesmo, né? uhum, Quando uma hora eu vou contar aqui para o pessoal como foi o meu processo de entrar no presídio, né? Que foi miraculoso, né? uhum, Mas a minha esposa, no primeiro momento, quando eu pensei em trabalhar no presídio, né, vi Deus me direcionando para esse sentido, ela tinha medo de ficar viúva, né? Achava assim, uhum, poxa, você vai estar se metendo numa situação complicadíssima, né? uhum, E aí, assim, às vezes quando chegam as policiais penais, né, mulheres lá no presídio, né, uma das perguntas que eu faço, né, é como é que sua família encarou você entrar uhum. nesse tipo de profissão? Então aí, recheando bem essa pergunta sobre seu marido, né? Como é que ele vê você entrando nesse meio, envolvida com essas situações? O Emerson é um homem maravilhoso mesmo. Eu tenho a bênção de ser casada com ele e ele sempre me apoiou em tudo. Então, na época, né, a gente se conheceu, eu tinha 21 anos. A gente se conhece há 15 anos, né? 16 anos. Então, já até perdi as contas. Então, ele sempre disse para mim assim, Renata, eu te apoio naquilo que você disser, né? Eu tenho convicção de que Deus fala com você Amém. e aquilo que Deus diz para você fazer, eu vou dizer amém, né? Então, quando eu tomei a decisão de abrir mão da magistratura, ainda que eu tivesse, né, assim, abrindo mão de tantas coisas, não é só de um cargo, Sim. né? É todo um projeto de vida. Ele disse, eu tô com você, né? Então, Aleluia. o Amém. Emerson, ele toca violão, então ele já foi dentro do presídio também, né? Tocar, ministrar o louvor. Ele é da área de TI, então muitas vezes ele nos ajuda também com várias coisas que a AME precisa, de site, enfim, toda essa parte tecnológica. E ele sempre fala assim, quando eu vou, ele fala Deus abençoe, né? E ele Uhum. tem a convicção de que o Espírito Santo é quem me guarda, né? Então, assim, ele tem muita alegria, sabe? Ele sente muita admiração pelo que eu faço e lá em casa a gente tem um lema que é assim, tudo junto, sempre junto. Aham. Então, assim, ele fala, eu também sou da AME, né? Uhum. Eu também tô lá, eu também faço parte. Então, é esse caminhar muito junto, assim, de respeito, admiração. Então, ele sempre me apoiou. Eu trabalho no presídio há 16 anos, né? E no começo, quando eu via todo tipo de situação lá, né?
realmente todo tipo de situação, umas de glorificar a Deus, outras de ter temor e tudo, aquilo trazia uma carga emocional, né, para mim, muito grande. Mas as pessoas que estavam ao meu redor, às vezes questionavam assim, Carlos, eu não consigo ver você como um policial penal, porque você é tão bonzinho, tão tranquilo, tão cheio de Deus, né? E eu não consigo imaginar essa carga, né, que um policial tem. Então, assim, entendendo muito essas questões, por experimentar, uma outra coisa que eu pergunto para você é o seguinte, quando você entra nesse tipo de trabalho, Uhum. você vê muitas situações, muitas histórias, né? Muitas consequências, e tudo isso gera uma carga emocional. Sim, Às vezes pode gerar até noites em que a gente, sem querer dormir, fica lembrando de história, pensando em situações. sim. Como é que é para Renata, né, lidar com todo esse contexto, esse ambiente, essas histórias, essas situações? É, realmente existe essa carga emocional, Carlos. Assim, eu acho que no início era muito mais difícil, né? Então, assim, várias vezes eu e Charla voltávamos do presídio em silêncio. Então, assim, é uma viagem de 1 hora em silêncio. Porque a gente estava tentando processar ali o que a gente tinha visto, né? Tentando processar o que a gente tinha ouvido, aquelas histórias. E aí, assim, um dia eu realmente fui para Deus. Eu acho que esse é o que eu faço, sabe? Então, Deus, olha, a minha vida é sua, a vida dessas mulheres são suas também, né? Então, me ajuda, né? Então, acho que quando eu tô mais emocionalmente, assim, eu vou, oro, fico em silêncio. E às vezes eu chego do presídio, aí o Emerson pergunta, como que foi? Eu não quero falar. Uhum. Eu preciso de alguns dias, né? E aí é nisso, é ali, no meu momento com Deus, pedindo Espírito Santo, trata a minha alma, né? Me ajuda a, a lidar com isso de uma forma saudável. E nós somos humanos, então, de fato, e que bom que a nossa alma, ela sente. Sim. Porque eu falo, Deus, eu não quero, né, assim, viver isso e um dia ter apatia, né, de tanto ver, de tanto estar ali, me tornar indiferente, né? Então eu acho por um lado positiva essa dor, vamos dizer assim, né? Porque significa que a gente está ali sentindo. E lidar com isso, acho que só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar, nos conduzir e organizar a nossa alma. Eu tive dando uma olhadinha nas redes e no site, eu vi que o Senac ele é um grande apoiador, né? Como que ele colabora aí? O Senac, o Sindobar, qual que é o papel deles hoje no processo da AME? A gente fez uma parceria recente com o Senac, né? Uma parceria maravilhosa, que a gente tem muita alegria dos resultados, né, que estão surgindo. O Senac, ele nos convidou para fazer um curso de auxiliar de cozinha, uma turma específica de egressas prisionais. Legal. E aí o Sindobar vem também nessa parceria, dando a elas empregabilidade, né? Então, é um ramo que precisa muito, né? Sim. Então, é um ramo que, na verdade, existe mais necessidade. Então, assim, toda hora alguém está precisando de alguém para trabalhar, né? Dentro dos restaurantes, em hotéis, né? E então, é um curso de 3 meses que a gente vai... A AME está dando esse apoio, esse suporte. Então, com um recurso que nós recebemos da ação da RICO, né? Voltamos todo esse recurso para poder fornecer para elas transporte, né? Para fornecer para elas uma bolsa, porque a gente sabe que é um período de estudo. Sim. Então, assim, elas precisam comer, elas precisam se locomover, né? E maravilhoso saber que esses órgãos, né? Essas pessoas estão olhando para esse público, dando oportunidades, né? Sim. Porque é dando oportunidades que a gente vai, de fato, fazer essa reincidência criminal diminuir. Outra coisa que eu queria perguntar, minhas perguntas são bem para sua alma, assim. Aham. A gente até comentou sobre Deus usar as coisas loucas, né, para envergonhar as sábias, né? Uhum.
E muitas vezes Deus pode usar as coisas sábias para envergonhar as loucas de alguma forma, para quebrantar. Então, assim, nesse ambiente tem mulheres com vidas desestruturadas, casamentos que às vezes faliram, problemas, né? E de repente elas olham para você, olham para a Shayla, olham para as mulheres que estão juntos, e de repente elas podem pensar assim: nós somos um fracasso e essas mulheres são santas, perfeitas, maravilhosas, sem erros, sem pecados, são como extraterrestres, anjos que estão aqui no nosso meio. E primeiro essa percepção, né, delas de repente olharem vocês com uma áurea, né, muito grande, né? Como é que é lidar com esse tipo de olhar? E o outro lado muitas dessas mulheres podem olhar para vocês e se espelhar e falar bem assim: poxa, eu quero ser como elas, eu posso chegar lá, elas são modelos para mim. A gente sempre olha no fundo do olho delas e fala: eu sou igual a você. Então, a gente nunca se coloca nesse patamar, sabe? São pessoas que erraram. Eu também erro. Os nossos erros são diferentes. Porque elas erraram o que erraram, elas estão atrás das grades, estão num presídio, cumprindo aquilo que a lei fala. Sim. Mas são pessoas, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam: qual é o segredo de vocês, né? Como que vocês fazem o que vocês fazem? A gente trata elas como seres humanos. A gente olha no olho, são pessoas. São mães como eu sou mãe, né? São pessoas que tiveram desafios como eu também tenho. Claro que são desafios diferentes, né? Mas a gente sempre se coloca nessa igualdade porque nós somos iguais, né? Principalmente quando a gente fala de Cristo. Somos irmãs, estamos no mesmo patamar. Nesse processo todo aí, desde 2020, quando o AME surgiu, a sua entrada ali em dezembro de 2020, até hoje, tem alguma situação inusitada, engraçada, um perrengue, algo que você gostaria de compartilhar com a gente? Essa é uma área que sempre tem perrengue, né? Imagina. Assim, eu não consigo lembrar de algo muito específico, né? Mas sempre tem, estamos indo para o de volta, porque esquecemos alguma coisa, né? Enfim, assim, são muitas histórias, né? Desde que, eu faço tudo, vou busco lanche, não sei o quê, esqueci o copo. Aí chega lá, como que você chega sem o copo? Trouxe Sim. refrigerante, mas não trouxe o copo. São pessoas, né? E que bom, a gente se diverte, né? A gente, para nós, apesar de ser um tema pesado, a gente vive com leveza, né? Sim. Então, assim, quando essas coisas acontecem, então teve até um caso que a gente foi entregar alguns materiais de construção na Papuda, porque a gente fez esse projeto, né? Então, nós construímos 50 banheiros nas 6 unidades prisionais aqui do DF. E, assim, como toda obra, né, gente, sempre dá problema. Então, assim, chegava lá, a quantidade não era a que estava, e volta. Então, chega só com um tijolo, né? Nossa. Então, assim, alguns casos que acontecem e que faz parte da vida, né? A gente aprende com os nossos erros, mas a gente também se alegra e ri, né? Porque a gente tem a convicção de que a AME é de Deus. Amém. E, gente, isso dá uma paz. Porque, assim, quando as portas se fecham, é porque é de Deus, é Ele que estabelece o tempo, é Ele que diz o momento, né? É Ele quem diz quais são as parcerias que devem fazer, as que não devem. Então, ufa, a gente sempre fala isso em reunião da nossa equipe. Ufa, a AME é de Deus, né? Então, não é algo que eu, ou a Shayla, ou qualquer outra pessoa precisa levar ali na força do nosso braço. Então, mesmo sendo um tema meio pesado, a nossa vida é leve. A ideia do Tapago não está vinculada a um movimento, a uma denominação. Cremos que todos somos filhos de Cristo, somos salvos através da palavra, da sua obra redentora. Você e Shayla são da ID, né? Eu não sei o tamanho da ID hoje no DF, mas eu sei que as
as detentas e as egressas, elas podem ser de vários lugares, né? Sim. Regionais, acho que fica até difícil fazer esse acompanhamento pós Uhum, saída para a parte espiritual mesmo, né? Ali ter um uhum, movimento, uma congregação, um local que a igreja ela possa desfrutar daquilo que foi plantado, né? uhum, Esse conviver, essa comunhão no meio cristão. Como que é feito esse acompanhamento pós? Assim, as que uhum, estão perto das unidades da ID, eu acredito que vocês já façam esse movimento, mas e uhum. se tem alguma igreja local, se tem algum movimento que gostaria de acenar, como que é feito? Tem alguma passagem? Vocês buscam também igrejas parceiras em um local onde a ID não tem um Uhum. corpo? Como que funciona esse pós? A gente sempre instrui as mulheres, quando saem do presídio, a procurarem uma igreja, né? Sim, Porque a gente sempre fala que brasa fora do braseiro apaga. apaga. Aham. Então, mas isso é de livre escolha delas. Então, elas Sim. escolhem qual é a igreja que elas querem congregar. Algumas acabam vindo mesmo para a nossa igreja, até por esse acolhimento que foi dado, esse relacionamento que foi Uhum. ali sendo gerado, né, dentro do presídio. É, e aí, assim, de tempos em tempos, a gente faz uma reunião online com elas, Uhum. né? Então, a gente leva uma palavra, pergunta como elas estão. E a nossa coordenadora da Me Recomeçar também faz esse acompanhamento, né? Então, elas mandam mensagem, olha, tá difícil, ora por mim, eu tô passando por isso, né? Claro que não é um acompanhamento tão próximo, né? Sim, Quando elas... até por questão de logística, sabe? sim, Assim, geográfica, às vezes mora mais longe. Então, por exemplo, presídios que a gente atende no Goiás é muito difícil para elas, né? Então, sim. uma pessoa que mora ali mais perto de Formosa, Barro Alto, é 3 horas daqui, É. né? Então, não tem como. Mas a gente faz esse acompanhamento mais de forma virtual, né? Uhum. E no caso de, por exemplo, mulheres que estão com uma pena talvez um pouco alta, vocês têm algum tipo de trabalho com famílias, né? Famílias se aproximam para poder, de alguma forma, ser acompanhada nesse processo, enquanto as mulheres estão privadas de liberdade? Essa é uma demanda que sempre vem, sabe, Carlos? Mas a gente sempre. A gente acredita assim. O nosso foco é Ame Mulheres Esquecidas. Aham, Então, a gente vai cuidar dessa mulher, a gente vai resgatar essa mulher, a gente vai é, trazer esperança, alegria, capacitação, dignidade. E ela, sendo restaurada, então restaura a família, né? uhum. Porque a gente não tem braço, assim, não conseguiria, né, abarcar. As necessidades são muitas. Então, a gente não atende as famílias, né? Sim. A gente está se aproximando aqui do final do episódio e a gente falou aí muitos parceiros, né, que estão colaborando com a AME. Eu queria deixar esse espaço aqui público, se você quiser nomear cada um deles, agradecer, uma vez que a gente é um movimento, somos um movimento individual, a gente tem essa liberdade para, de fato, ter esse coração de agradecimento, esse apoio que os parceiros têm tido com vocês. Então, fica aberto esse espaço aqui para vocês agradecerem, deixarem os contatos das redes sociais. Se tiver alguma mensagem complementar, pode ficar livre, tá? Bom, primeiro, agradecer, né? Hoje nós temos 26 empresas parceiras da AME. Que joia, que lindo. E são empresas que, elas de fato reconheceram o papel que elas têm, né? Não só para gerar lucro, Sim, mas uma responsabilidade social. Então, agradecer a todos os nossos parceiros que acreditam nessa transformação, que de fato investem na segurança pública, né? Para sim, nós é uma alegria podermos fazer isso juntos. legal. E a mensagem que eu quero deixar é que muitas vezes a gente terceiriza a responsabilidade, Sim, né? Então a gente pensa, isso é um problema do governo, isso é um problema de alguém que não sou eu, uhum, né? E quando na verdade nós somos a resposta para aquelas mudanças que nós queremos ver. sim, Então, se algo arde no seu coração, alguma indignação, né? Isso tem a ver com você. Então, se algum tema, né, fala assim, caramba, por que é assim? Isso precisa mudar? Começa com você, né? Você é a resposta. Então, que possamos, de fato, sermos responsáveis, né? E como sociedade,
assumirmos isso, Sim. né? Não terceirizando, mas de fato sendo resposta, trazendo solução. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu só também queria ouvir você falando também, por exemplo, muitas mulheres não foram alcançadas pelo projeto de vocês, né? Que tem as suas limitações, tal, de espaço, de tempo, mas passaram pelo sistema penitenciário, talvez hoje em dia acabaram de sair há pouco tempo, estão olhando para o futuro, para a vida e pensando o que vai ser de mim, com um monte de medos, com um monte de dificuldades para enfrentar e que não tiveram oportunidade de conhecer vocês, mas que de repente hoje, pelo podcast e pelos meios sociais que vocês estão atuando certamente, têm a oportunidade de ouvir. O que falar para essas mulheres, né? Não desista, né? Tudo passa. Então, as coisas boas passam, as coisas ruins passam. Esse é só apenas um capítulo da sua vida, né? Não é a sua vida inteira. Então, vá, busque Jesus, a transformação só vem a partir dele mesmo, né? É ele que pode fazer, é ele que transforma, é ele que muda a história, é ele que constrói novas pontes, novos caminhos. Então, não desista, confia em Cristo, coloque a sua confiança em Cristo e vai dar certo. Pois é, pessoal, nós temos trabalhado para ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo sério, que nós achamos importante que aquilo que foi conversado aqui hoje possa ser compartilhado, para que possa ser um meio de Deus de também ajudar a ter mais parcerias, mais pessoas chamadas, mais pessoas tocadas. Então não podemos deixar também de falar, curta, comente, compartilhe, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas, mais vidas, né? Isso mesmo, pessoal. E mais uma vez, obrigado pela audiência, pelos comentários. Mais uma vez, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar para que esse vídeo, essa mensagem, ela possa alcançar, né, vidas e, de fato, pessoas possam ser transformadas através da palavra do Senhor, porque isso aqui não é uma obra nossa, isso aqui não é algo feito ou construído por nós. O Senhor nos capacitou e o Senhor abriu espaço para que estivéssemos aqui hoje. Então, muito obrigado. E gostaria de anunciar aqui que eu e Carlos, a gente está pensando em algo muito especial para o próximo episódio. A gente ainda não pode colocar aqui qual que vai ser o tema, mas gostaríamos de agradecer aqui o pessoal da AMI, Obrigada, a gente, pela Renata, a oportunidade. Shayla. Obrigada. Parabenizar mais uma vez esse trabalho incrível que vocês têm feito. A Obrigada. sociedade carece de movimentos como esse e quisera todo o sistema tivessem pessoas e corações como os seus espalhados por todo o Brasil e que frutos fossem plantados e colhidos da maneira que vocês têm feito. O Senhor tem abençoado bastante. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.